Fiz um. Ah, é? Claro. E aí, Alex? Pai, a gente pode comer o pão da Santa Ceia de novo? Na verdade, você está perguntando, pode ceiar novamente. Eu acho que tá certo. Oi, Alex. Oi, Eric. Boa noite. Estão sem som? O Alex está sem som. E agora? Agora melhorou. Agora estamos ouvindo. Tá? Tudo bem? Beleza. Como é que estão as coisas aí, Santa Maria? Tudo bem? Oi, Como estão as coisas aí em Santa Maria? Rio. Aqui também, aqui também. E aí, como é que estão no São Domingos? Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus, viu, Alex? Ô, maravilha, viu? Aí hoje de manhã, ao invés de eu adorar a Deus junto com nossos irmãos aqui do São Domingos, Ah, eu dei um pulinho em Vinhedo para dar aula lá. E aí eu falei, não, vou cultuar junto com os irmãos em Floripa à noite. ô, que bênção. Voltamos com as aulas presenciais em Vinhedo, né? Ah, ótimo. Muito bom. Que bom. Continua em oração, viu, Alex? Provavelmente nós vamos começar uma congregação lá, tudo indica, viu? Os Ô, irmãos, que maravilha. os estudantes lá estão muito receptivos à palavra, à verdade, sabe? Que bom. É aquela igreja, né? Aquela denominação, né? Que está estudando. Ainda. Como que é? É Igreja Pentecostal Casa de Oração. E vocês já chegaram no Espírito Santo ou ainda não? Então, Não seja bandido, Alex. nós empacamos depois da ceia. Quando chegou a ceia, aí deu aquela empacada, tivemos que parar os estudos devido às fases, né, do estado de São Paulo. Uhum. Aí a gente parou e voltamos hoje. Aí hoje eu resgatei, né, a base, o alicerce de estudo que né? E aí eles pediram para a gente estudar novamente a ceia. Ótimo. No domingo que vem. Eu falei, ótimo, beleza. Inclusive, eu falei para eles, falei assim, ó, eu tenho certeza que vocês comentaram o estudo que nós tivemos aqui com outras pessoas, e um ou outro deve ter falado, não, vocês estão ficando tudo doido. Fala para eles virem no estudo também. Fala para eles, porque a pergunta deles é muito importante para a gente. Então, e glória a Deus, aí vamos que vamos. Muito bem. E não tenha pressa de chegar no Espírito Santo, não. Não tem. De lá vai ser o rebu. Deixar esse assunto mais para frente. Vai ser o espírito de fogo. Vai Deus, vai ter um monte de espírito lá, né, Alex? Vai. Obrigado pelo conselho, viu, Alex? Eu vou fazer isso mesmo. Porque agora é muito cedo. Deixa eles adquirirem mais confiança, mais respeito, né? Aí. E a liderança. E sempre... a liderança dessa denominação são 3 pastoras. Ah, então, olha aí. E sempre pontuando aquele jargão, né? Aquela jargão que eu digo no bom sentido, né? Nós que amamos a palavra, temos que respeitar a palavra, olha o que a palavra está dizendo, vamos ficar na palavra, sempre jogando para a Bíblia ali a responsabilidade. Glória a Deus, Alex. Obrigado, viu, Alex? Nada. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Oi, Sandrinha, tudo bem, querida? Bem-vinda. Boa noite, Oi, Sandra. Oi, Ana. Oi, Alex. Oi, Aninha. Tudo bom? Oi, Queca. E aí, querida? Tudo bem? Graças a Deus. Oi, Eric. Oi, Eric, querido. Oi, Sandra. Tudo bem com você? Oi, Eric. Que bom. Oi, Ana. Adelina também. Oi, Adelina. Oi, tudo bom, Alex? Graças a Deus, tudo bem, querida. Oi, Nilton. Oi, Eric, tudo bom? Tudo. Oi, Nilton. Tudo bom, né? Também. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Um alô para a Jura.
Tudo bem? Tá frio aí? Tá frio. Tá frio, tá frio. Nublado, todo dia nublado hoje. Mas é bom, friozinho é bom. Eu não gosto. O frio traz muita doença, Nilton. O frio traz um monte de doenças, as pessoas nem imaginam. Eu não gosto. O frio constante é duro. É o inverno, né? Outono, inverno, mudança Tudo bem, aqui, ó. graças a Deus. O Rio Grande fazia as 4 estações certinhas. Agora, capaz. Controlado. Nós estamos num outono, olha só, no outono fazendo inverno. Imagina se assim continuar assim, como é que vai ser o nosso inverno aqui? Em Floripa tá assim também. Tá quase. Como diz o gaúcho, vai ser um frio de renguear Cusco. Isso aí, isso mesmo. Sabe por quê? Por que é de renguear Cusco? Por quê? Não. Porque é tão frio, né? Que ele anda só com uma pata, entendeu? Aí quando aquela pata não aguenta mais, ele troca. Ai. É tão gelado. Ele vai trocando. Tá bom. Tem que trocar. Tem que ir substituindo uma pela outra, tá certo. Deixa eu dar uma boa noite para a Virgínia aqui. Rapaz incrível, Virgínia. Paz, saudade de vocês. E passado, em Araçoiaba, chegando em casa aqui, fui passear um pouquinho. Legal. Culto de manhã, né? Que compromisso com Deus, primeiro lugar. Tá certo. Né? Bom, e tá tudo bem com você? Já estamos presencial já. Que bom. Parabéns. Muito bem. Sorocaba? Sorocaba, tá presencial já tem uns 15 dias, que a gente é o terceiro domingo já. É de manhã, né? O culto da manhã. Começa às 9 até meio-dia, mais ou menos, porque tem a escola dominical, né? Legal. Isso. Que bom. Dá um ânimo, Sim, né? Assim, a mais. Deixa eu dar um oi aqui também para a Iolane. Oi, querida. Oi, Iolane. Tudo bem? Tudo bem? A Wanda deve estar por aí também, as meninas também, talvez o Henrique. Um abraço aí. Raquel Gomes. É a Queca. A Ruth Saman também está com a gente. Oi, Ruth, que Deus te abençoe. Oi, Wanda. Oi, Wanda. Bom te ver, querida. Quem está ali do ladinho? É o Arthur? É o Arthur. Oi, Arthur. Irmão Edilson também chegou aqui. Oi, Arthur. Oi, irmão Edilson. Paz. Boa noite. Sim. Oi, seu Edilson. Oi, Sandra. Paz, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo bem, Sandra. Graças a Deus, né? Isso. Irmão Wellington também, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Júlio Gama, que Deus guarde e abençoe também. Santa Catarina, quantas congregações tem, São 5. 5. Saiu tudo da de Florianópolis aí, né? Aqui em Florianópolis... É uma. Certo, mas as outras congregações saíram daí, né? Eu me lembro. Não tive... a de Blumenau foram irmãos que vieram de Arthur Nogueira. A de Joinville, irmãos que vieram de São Paulo. A de Rio do Sul, irmãos que vieram da Bahia, para lá. Florianópolis, né, aqui, começou com os missionários. E tem Itajaí, uma família que também se reúne lá, que veio de São Paulo. Itajaí não foi um irmão daí de Florianópolis? Não. Foi um casal que veio de São Paulo. Para lá, que é a Fátima e Savério e Fátima Castelã. Isso mesmo. Mas também eu me lembro que que uns americanos aí, né? Aí foi com os americanos aí, né? Até foi o Álvaro foi naquela mesma época. Isso. Mas deixe-me cumprimentar mais pessoas aqui, Sérgio, que chegaram aqui. A Mônica está conosco aqui, a Mônica do Henrique. Oi, Mônica. Tudo bem, querida? Liga só o áudio. Oi, Ricardo. Tá bom, sua mãe também aí atrás. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo e Simone. Boa noite.
Muito bem, a Marco aqui está com a gente também. Oi, Marco, boa noite, Marco. Oi, boa noite. Deus Tudo abençoe, bom? graças a Deus, viu? O Bom, Nelson está conosco aqui também, que Deus abençoe. Aquele ali da Iolane ali, quem é o rapazinho ali, aquele lindeza ali, ó. É o Arthur. É o Arthur, é o filho da Yolande. E É, quem está ali é a Wanda, que é a mãe da Yolande. isso. Vanessa Ela não tá também, aparecendo. seja bem-vinda, Vanessa. Não estou vendo ela. Aqui o Genilson está chegando agora também. Boa noite, Alex. Boa Deus abençoe. noite, Genilson. Que Deus te abençoe Boa noite. também, viu? Graças a Deus. Muito bom estar aqui. Obrigado, Deus abençoe. Seu filho tá bom aí, hein? Gosto dele cantando, hein? Gosto dele. É bom. Você conhece o Nelsinho lá de Tatuí? Pergunta para ele se ele conhece o Nelsinho de Tatuí. Conheço. Ah, é o mesmo irmão. Hoje nós participamos do culto lá de Tatuí. Eu sou da igreja de Tatuí. Ah, legal. Que beleza. Onde que você me viu cantando? Participamos lá com o Nelsinho, a Dani e também os irmãos também. Tem alguns irmãos de Bauru, tem uns irmãos de Sorocaba e tem uns irmãos de Tatuí. Então a gente se reúne lá domingo pelo Zoom também, pelo Zoom. Legal. Legal. Muito bem. Deus abençoe. Amém. Legal. Sueli Mosqueira, olá, Sueli, querida. Seja bem-vinda. Paz em Cristo. Henrique, Obrigada. Que bom ver vocês. muito Deus bom. abençoe. Amém. Temos Olá. orado por Boa noite você, a por sua todos. saúde, viu? Boa noite, Henrique. Oi, Henrique. Aí, Henrique. Beleza? Tudo bom? Graças a Tudo. Deus. E aí, Beni? Beleza, rapaz? Saudade imensa aí de vocês, viu? Tudo bem? Oi, Graças a Jura. Deus, tudo Saudade de bem. vocês também. Tudo meio sumido. Ah, mas estamos juntos aqui, estamos juntos. Depois a gente se fala do pessoal aí, tá? Vamos ver se dá pra... Daqui a pouco já estamos juntando tudo aqui. Acabamos Tá de legal. chegar. Beleza, tranquilo então. Oi, Jura. Oi, Jurinha, tudo bem, Jura? Oi, oi. Agora, Oi, agora... Eric. Oi. Oi, Eric. Não tá frio aí não, né, Jura? Olha aqui. Agora Eu eu sou... tô, 2 eu graus? tô esquentando o frio, Eric. É. Agora a tela sua ficou melhor, viu? Ficou mais agradável. Acredito. E aí, Joel, beleza? Tudo bem, Joel? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, Fala, tranquilo. Joel. Hein, Alex, tu não acha parecido com o profeta Joel? Então, eu ia perguntar se ele não vai já vender a barba, não vai cortar para vender o cabelo? Tem que vender. Tá pequena? Já está no ponto de vender e cortar para vender, hein? Não, mas tá pequena ainda. Ô, louco, rapaz. Eu gostaria de deixar a barba, mas a minha barba é toda branca. Tá certo. Imagina como é que eu vou ficar. Vocês vão. Se já sem barba, vocês dizem que a minha cara não é boa, imagina eu de barba. Mas aí a barba... É o Papai Noel. Faz um bico de Papai Noel. Pois é. Isso aí. Olá, Simone, tudo bem? Seja bem-vinda, Simone. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Oi. E aí, Oi, Vitória. Vitória? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Bem, nós já estamos aqui com os 8 minutinhos, né? Então, provavelmente vai chegar ainda mais algumas pessoas e alguns irmãos ou irmãs. Nós vamos, então, dar início aí. Quero agradecer a presença de todos. A nossa intenção é que todos possamos aqui adorar ao Senhor e, com isso, nos enchermos do Espírito dele, reavivarmos aí a nossa convicção, a nossa força, através da adoração e da comunhão. Muito bom estarmos juntos. Hoje nós teremos a oração inicial com o nosso irmão Edilson, os cânticos com o nosso irmão Newton, a ceia será com o nosso irmão Eric, aqui do lado, meu filho,
a oferta ao nosso irmão Joel Dias, que está aqui conosco, que tem a barba pequena, segundo ele. Eu faço a pregação, e aí nós teremos, então, a oração final. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão Rodrigo, lá da congregação do São Domingos, em Campinas, no finalzinho, dirigir a oração. Muito bem. Nós vivemos dias ainda difíceis, não tanto, talvez, quanto alguns períodos, né, que já passaram de piores, mas a gente sabe que isso é uma variação geral, porque para quem tem enfrentado diretamente essas situações difíceis, né, quer seja da Covid ou de qualquer outra circunstância, essa visão geral não se aplica, porque é você que está passando a situação, e para você, para nós, para quem está vivendo uma situação difícil, mesmo que o mundo inteiro esteja bem, para a gente está difícil, né? Então, é relativo dizer que está melhorando. Então, está melhorando no sentido geral. Mas nós sabemos que, se Deus quiser e Ele quer, eu não tenho dúvida disso, nós estamos passando por isso, e a perspectiva de chegar numa condição mais próxima do normal está chegando cada vez mais, não é? Então, nós estamos orando e também contentes com tudo isso. Mas que Deus abençoe a todos nós aqui, e vamos, então, dar início à adoração, ao nosso culto. O nosso irmão Edilson, então, pode iniciar com a oração. Boa noite. Vamos orar ao Senhor. Seu Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma tarde, uma noite, em que nos reunimos, Pai, como tua igreja, para te adorar, Senhor. E que o Senhor receba o que preparamos para engrandecer teu nome. Sei com cada um, Pai, que vai trazer tua mensagem, seja da forma que for. Sei com aqueles que também são ouvintes, mas são servos teus que estão dispostos, Pai, e dispensaram seu tempo de fazer outras coisas, mas estão dando preferência, Pai, prioridade a ouvir tua palavra, Deus. E que possamos, Pai, nos encher do teu Espírito e cada vez mais, Pai, engrandecer teu nome, seja onde for, Pai. Obrigado por esta tarde, esta noite, cada um que vem aqui e traz sua mensagem. Obrigado por podermos nos reunir, mesmo através de um aplicativo, de um vídeo, mas que em espírito, Pai, e em verdade o Senhor possa nos encontrar reunidos, buscando de fé em fé, Pai, estarmos seguindo os passos de Jesus Cristo. Sei com cada um nesta noite, e em nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Obrigado, boa noite. É melhor encher a tela toda? Não foi a tela inteira? Tá, Aqui está aparecendo a tela inteira. Só está... Tá mesmo que eu aperte... Clica 2 vezes embaixo. Agora sim, agora sim. Agora sim. Opa, peraí. Agora saiu. Saiu, né? Peraí, só um pouquinho que eu vou voltar. Pronto. Ó. Agora foi? Vamos louvar ao nosso Senhor. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar,
Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Amém. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, Senhor. Adoro um Cristo vivo, na terra ele está. Eu sei que ele vive e ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu rei, bem vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu rei, eterno Salvador. Quereis saber quem ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que ele vive e viverá. Jesus, meu rei,
vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador, quereis saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso eu cantarei. Eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, que vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, Rei, eterno Salvador. Quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E gostaria de ler uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 8, versículo 31. Quem puder abrir na sua Bíblia, no seu celular. 8. Marcos 8, 31. Diz assim, aqui fala ele é Jesus, né? Fala, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Bom, imagina o sentimento que deve ser, né, você saber que você vai morrer daqui a um curto prazo de tempo e que você vai morrer, na verdade, porque você está se sacrificando pelos outros, né? Que você está dando a sua vida pelos outros. E imagina você ter que falar isso abertamente e você ter coragem, né, para fazer tudo isso. Bom, foi isso que Jesus fez, né? Ele não apenas veio aqui e morreu, ele cumpriu uma missão, ele fez coisas, ele curou pessoas, ele estabeleceu uma nova aliança com a gente, né? Então, é para ele que nós temos esse momento da ceia, né? A gente relembrar esse sacrifício que ele fez pela gente na cruz, né? Dando o seu corpo ali e o seu sangue, né, que simboliza essa nova aliança. Então, vamos orar agora pelo corpo de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por nós estarmos aqui juntos. Gostaria de agradecer, Senhor, nesse momento da ceia, pelo sacrifício de Jesus, a morte cruel que ele teve na cruz, mas tudo com o objetivo de que nós hoje pudéssemos ser salvos por intermédio desse sacrifício. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, e é por isso que nós estamos aqui, para relembrar esse momento, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, Senhor.
Amém. Bom, vamos orar agora pelo suco, que simboliza o sangue de Jesus derramado, né? É interessante que a morte de Jesus ali na cruz, sangue dele escorreu, né? Não são todos os tipos de morte assim que o sangue escorre, mas foi-se feito dessa forma, né? E a gente sabe que esse sangue, ele simboliza a nova aliança, ele nos limpa dos nossos pecados. Então, vamos agradecer por esse sacrifício, amém? Oremos. Senhor Deus, voltamos agora em sua presença, agora para agradecer pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos limpa diariamente dos nossos pecados e que estabeleceu essa nova aliança agora com o Senhor, na qual nós já temos o teu perdão, e tudo isso por intermédio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que nós oramos, em nome dele. Amém. 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 Vamos ter mais um cântico e em seguida a oferta, depois mais um cântico e a pregação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. 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 Boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus, né, esteja com cada um de nós, que possamos estar sempre na sua presença, buscando cada dia mais. Nesse momento vamos participar da oferta ao nosso Deus. E quando falamos oferta, né, assim como acabamos de ter a ceia, lembramos do grande amor, né, que ele teve por nós. Esse amor que é maravilhoso, que é incondicional. E a oferta, ela nos traz isso, né? Como a palavra de Deus diz, num versículo que é bem conhecido, aquele versículo é onde ensina como ofertar, que é 2 Coríntios, capítulo 9, né? O capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E ofertar é você amar o seu próximo, né? Porque ele nos ensina que você tem que dar de coração, né? E quando você dá de coração, você está transbordando de amor. E isso Deus nos ensinou a amar o nosso próximo. Claro que aqui a gente está falando de uma questão financeira, mas isso cabe também, né? Não só no financeiro. Ele também nos ensina que quando você dá de coração, né?
Ele nos ensina a desapegar dessas coisas. Ele nos ensina que o que temos aqui, né, o que conquistamos, ele nos deu, mas ele também pode tirar. Acho que todo mundo conhece, né, a passagem de Jó, né? E Jó viveu isso na pele, né? Então, ele nos lembra, né? Ele nos lembra que nada é nosso, né? Nada nos pertence. Tudo é dele, tudo é para ele. Que possamos sempre, né, ofertar ao nosso Deus o nosso melhor, né? Dar sempre o nosso melhor, porque ele é merecedor de todo e de todas as coisas. Que possamos sempre agradecer a Deus pelo que ele faz, né? E o que ele vai fazer em nossas vidas. Agradecer a ele pelo que temos, né? E como ele diz na sua palavra, né? Temos que ofertar com o coração livre de qualquer outra coisa, com o coração cheio de amor, porque eu tenho certeza e eu acredito que ele se alegra com aquela oferta que você dá de coração livre, de coração aberto, de coração amoroso, que possamos sempre estar com nossos corações assim, cheios de amor pelo próximo, porque Deus quer que sejamos assim. Que possamos, nesse momento, né, alegrar e saber que a nossa oferta, que a nossa oferta está chegando a Deus como um aroma suave. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus pelas ofertas, não só pelas ofertas, mas agradecer por esse momento estarmos reunidos na sua presença, né? Que isso é o mais importante. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, por esse momento, Senhor, estarmos reunidos em Tua presença para Te louvar e Te adorar e engrandecer, Senhor, Teu santo nome. E nesse momento, Pai, dizer que Tu és o dono de tudo e de todas as coisas, Pai. Que nossas ofertas, Pai, possam chegar a Ti, Senhor, como aroma suave. E que Tu, Senhor, possa se agradar de cada uma delas, Pai. Obrigado, Senhor, que possamos sempre, Pai, estar na Tua presença, Te buscando cada vez mais. Obrigado, Senhor, por tudo. É por Ti que oramos e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém, Senhor. Bem, todos nós aqui sabemos que quando estamos expostos, não é, a uma situação difícil que nos afeta de forma contínua por muito tempo, isso nos traz uma condição de infelicidade naturalmente. Isso gera depressão em vários níveis, de forma muito mais comum, né? Todos nós que ficamos expostos a algo que nos afeta muito, e não precisa necessariamente ser uma situação continuamente má, não é? Nos afetando. Às vezes é um evento, a perda de um cônjuge, às vezes é uma condição de traição, enfim. Há algumas situações que afetam mais umas pessoas do que outras, mas quando afetam, uma das
características, ou uma das condições que pode se levar isso é essa condição de a pessoa ficar num estado contínuo, depressivo, triste, amargurado. E eu já tive o desprazer, né, mas eu já tive a experiência de conhecer pessoas que tiraram a sua vida por conta disso. Chega um momento, para algumas pessoas, que lidar com essa circunstância tão difícil, contínua na vida dela, tão amarga, dura, difícil, a dor gerada é tamanha que o ápice, né, o ponto crucial disso, é uma pessoa chegar ao ponto de não apenas desejar, mas tirar, levar a cabo isso na sua vida. E isso é chamado de suicídio, né? É quando uma pessoa comete suicídio. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma pregação exatamente com esse tema, né? O suicídio, e falamos sobre o suicídio espiritual. E eu creio que é importante, para quem já esteve aqui de Florianópolis, né? naquela pregação, nós vamos falar a respeito disso, ok? Queria compartilhar aqui essa questão do suicídio, como sendo o que algumas pessoas acham ser a solução para parar ou terminar com o sofrimento. No entanto, nós sabemos que esse sofrimento que leva uma pessoa a tomar essa decisão é um sofrimento relacionado aqui às condições deste plano de vida, que é o terrestre, que é essa dimensão de vida nossa, não é? Mas há um outro plano de vida, que é o espiritual, que se estende deste para o além, para a eternidade. Então, esta vida, do ponto de vista físico, ela é finita. Ela termina mesmo. E se a gente quiser terminar a nossa história aqui, o suicídio é uma das possibilidades de encerrar. Mas o ponto é que a nossa vida, do ponto de vista espiritual, ela se estende desta para toda a eternidade. E esta solução, que chega a ser a última fronteira nesta vida, algumas pessoas pensam, talvez nós tenhamos nesta sala aqui, algumas pessoas que já talvez pensaram, né? É melhor morrer do que viver assim. Eu quero morrer. Às vezes a gente está numa adversidade e, sem pensar muito, até pensa e fala esse tipo de frase, não é? Algumas pessoas, talvez, eu não sei, mas já tenho até tentado, não é? Ou talvez você conheça alguém que já fez isso por não suportar mais viver. Mas será que só existe o suicídio físico quando nós pensamos em terminar algo que a gente não suporta? É possível também que tenha outro tipo, né, que é o espiritual. Mas o primeiro relatório sobre a prevenção ao suicídio da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ele foi divulgado no início de setembro de 2015, tá vendo? Olha, é bem recente, né? O suicídio já está presente na humanidade há tanto tempo, mas o primeiro relatório da ONU, da OMS, foi em setembro de 2015, e mostrou que aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo, isso em 2015. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Cerca de 75% dos casos ocorrem em países com rendas entre média e baixa. Isso não quer dizer que alguns países de renda alta, como a Suíça, Japão, tenham baixos índices de suicídios. Não tem. Né? Sobretudo nesse período que nós estamos agora de pandemia, há um índice aumentado em alguns países do mundo de pessoas que têm tirado a sua própria vida por perder a esperança, perder a razão de viver, não ver mais brilho nesta vida ou motivação para continuar vivendo, não é? Há várias causas que levam as pessoas, práticas, né, formas
que elas fazem isso, envenenamento, enforcamento, armas de fogo, estão entre os métodos aí mais comuns de suicídio no mundo, né? Países assim como Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, entre outros, né, acreditam que limitar o acesso a esses produtos, né, podem ajudar as pessoas a evitar o suicídio, até mesmo a feitura de leis, né? Mas o problema é que quem está determinado a se matar, a tirar a sua própria vida, ele pode fazer isso de inúmeras formas, não é? É algo que depende mais e única, praticamente, do que a pessoa deseja e quer, do que a maneira de como ela vai cometer isso. Mas por que estamos falando disso? Porque existe também a possibilidade, para nós cristãos, discípulos de Cristo, de desenvolvermos um padrão de vida, um estilo de vida, que nos leva ao suicídio espiritual. E ao contrário do que alguns podem pensar, quando eu falo aqui de suicídio espiritual, de alguém se revoltar contra Deus e abandonar a Deus, revoltado, porque acontecem às vezes coisas na vida de algumas pessoas que levam elas a ficarem revoltadas contra Deus. Eu já vi isso acontecer de maneiras bem diferentes na vida de algumas pessoas, como, por exemplo, pessoas que estavam orando por algo há muito tempo e esse algo não acontecia, então as suas expectativas não eram atingidas, essas pessoas se revoltaram contra Deus. Pessoas que foram traídas em negócios, traídas em casamento, pessoas que tiveram um parente, um filho, uma esposa, um marido que morreu de uma forma repugnante, absurda, e pessoas se revoltaram contra Deus e decidiram deixá-lo, com raiva, com bronca de Deus. Acontece esse tipo de suicídio. Mas também acontece aquele suicídio velado. O suicídio velado é quando, do ponto de vista espiritual, é quando a pessoa ainda está viva, não é? Ela está frequentando a igreja, ela está até participando das atividades espirituais, mas ela só está de corpo presente, não de espírito presente. Por quê? Porque a vida dela, aos poucos, devagarinho, como aquela história do sapo na água quente, que começa a água morninha, e vai esquentando, e ele não sai de lá, e aí termina morrendo ali, não é? É como ser envenenado com pequenas doses de mercúrio, como acontece com os garimpeiros. Muitas vezes, o suicídio espiritual, ele é o resultado de uma vida que não condiz com o que Deus espera, com os cuidados devidos que nós precisamos ter na nossa vida espiritual. Será que o que eu estou falando faz sentido para nós aqui, sobretudo numa situação de mais de um ano como essa que nós estamos passando, como igreja, de poder se reunir às vezes muito pouco ou não, na maioria das vezes não é? De estarmos afastados do convívio dos irmãos, daquele calor que a igreja tem, daquela vivacidade, daquele cuidado, daquele amor, do abraço, do beijo, do almoço congregacional ou visitar um ao outro. Essas atividades que nos mantêm em contato um com o outro, absorvendo e trocando essa energia espiritual de motivação para continuar na jornada. Será que alguns de nós não têm enfrentado dificuldades com este período crítico de afastamento, de isolamento? E isso tem algum efeito em nós. Então, nós precisamos cuidar de nossa vida espiritual para que nós não venhamos de forma gradativa e, às vezes, imperceptível, levando uma condição de vida que vai gerar, que vai dar e terminar no suicídio espiritual, na desmotivação de se relacionar com os irmãos, na decisão de não querer mais congregar, não é? De, às vezes, até mesmo estar presente, mas como algo a ser feito, um compromisso só, meramente, ou para que ninguém venha perturbar, então eu apareço. Todos nós corremos o risco de trazer essas condições para as nossas vidas quando nós deixamos algumas práticas que o Senhor espera de nós e substituímos por outras coisas. Então, nós vamos ver hoje 10 sinais, 10 exemplos, 10 sinais
que levam, ou que podem nos levar ao suicídio espiritual, que estão na palavra de Cristo. Alguns deles são, inclusive, alertas dados pelo próprio Jesus, em pessoa. Isso é muito importante para a gente perceber. O primeiro sinal colocado aqui, como sendo um sinal a ser evitado, e, portanto, é um alerta rumo ao suicídio espiritual, é quando a pessoa para de ler a Bíblia, para de ter contato com a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o destaque, quem ouve, dá atenção, está ali, não é, envolvido, prestando atenção, ouvindo, né, a palavra e crê naquele que me enviou, o que ele tem? Qual é a consequência de uma pessoa que dá ouvidos à palavra de Deus? Ela tem a vida eterna. E Jesus disse que não só isso, ela também não entra em condenação, em juízo. E ela passa por uma metamorfose, ela passa por um efeito que é passar da morte para a vida. Então, se nós queremos reverter o processo e sermos vivos diante de Deus, Jesus está dizendo, então ouça a minha palavra. Consequentemente, o oposto é quando alguém não ouve, quando alguém para de ter contato com a palavra de Deus, de meditar, de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, essa pessoa ela está galgando ali, trilhando o caminho da morte, do suicídio espiritual, não é? Jesus falou também em Mateus 13, 23, mas o que foi, e aqui é aquela passagem do semeador, né? A parábola do semeador. E aí no versículo 23 é a história de um homem, que Jesus está contando como parábola, que sai a semear jogando sementes num tipo de semeadura que era feita no passado, que era jogar, principalmente nas encostas, eles jogavam sementes, né? Iam jogando as sementes, não cavando. Então, diz lá, o semeador, então, sai a semear, e a semente, né, que foi semeada, ele fala aqui, mas a semente que caiu em boa terra é aquela pessoa que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela é comparada a uma semente que caiu em boa terra. Uma semente, uma única semente, mas que produz muito. Dela sai 100, 60, 30. E aí você imagine que se essas 60, 100 ou 30 forem replantadas, quanto que essa progressão aí geométrica vai chegar? Aonde vai chegar? Não é? A multiplicação. Então, o oposto também é verdade. Aquele que não ouve a palavra de Deus, ele é uma má terra, não é? Não vai produzir, não vai prosperar. E nós precisamos enxergar esse sinal. Então, olhe para a sua vida e veja o quanto você tem dispensado de tempo para pensar na palavra de Deus, para decorar a palavra de Deus, alguns versículos, para ler a palavra de Deus. Se você não tem feito isso, é um bom momento para você repensar, para você rever o seu conceito de qualidade de vida espiritual. O segundo passo aqui, ponto, é quando uma pessoa ela parar de orar. Parar de orar é parar de falar com Deus, conversar com Deus. Isso é muito grave também. Esse é um dos sinais de que a vida não está indo bem, a vida espiritual. Quando alguém para de orar, de falar com Deus, isso pode virar um ciclo. Eu já vi muitas pessoas dizerem, eu tenho vergonha de falar com Deus, faz tanto tempo que eu não falo, eu não me sinto bem falando com Deus. Não é? Por quê? Porque eu não estou bem na minha vida. Então, não manter o diálogo afinado com Deus, não falar os seus problemas para Ele, não confessar os seus pecados para Ele, não pedir perdão para Ele, não adorá-lo em oração, não cantar em oração para Ele, não falar com Ele, não dar bom dia, boa noite, não agradecer pelo alimento.
Ou seja, durante todo o dia, pontuar conversas com Deus, isso significa a perda da intimidade, não é? Lembra que quando Deus voltou no Éden para falar com Adão e Eva, depois que eles comeram da fruta, o que Adão se recusou a fazer? Falar com Deus. Deus chamou Adão e Adão se escondeu, não quis falar com Deus. Mas nós somos desafiados em Cristo, mesmo quando pecamos, como diz lá em 1 João, e como o autor de Hebreus diz, que nós devemos nos achegar confiadamente, né? Que nós devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Há um pedido e um chamado de Deus que nós devemos conversar e falar com Ele. Então, parar de orar é muito perigoso. É um dos passos rumo ao suicídio. E aí nós vemos Paulo falando em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Escute, olha, esse versículo é extremamente apropriado tanto para alguém, algum irmão ou irmã que está passando por angústia, dor, tristeza, sofrimento, perseguição, não está muito bem espiritualmente, como também para toda essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, que gera em muitas pessoas uma ansiedade com relação a muitas coisas na vida. E Paulo está dizendo que nós cristãos, o que nós não devemos fazer é andar. Andar significa uma ação contínua, né? Nós não devemos estar assim, nós não devemos caminhar, andar ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. Então, quando uma pessoa ora, ela entrega nas mãos de Deus e ela confia porque conhece Deus. Deus não tem prazer nenhum em tentar o mal contra os seus filhos, ele não faz isso. Ele tem prazer em atendê-los. Então, aqui Paulo deixa claro que devem ser conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, o antídoto é falar com Deus. Eu vou te dar uma dica aí. Não está bem com Deus? Está envergonhado ou está com raiva de Deus? Fala com ele isso. Fala para ele. Deus, com todo respeito, eu não estou bem. Lembra de Jonas? Deus disse para Jonas fazer uma coisa e Jonas ficou com raiva de Deus. Ele disse, eu sabia, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu fui para o outro lado porque eu conheço o Senhor, eu sei como é que é. E ele estava com raiva de Deus, e ele expôs isso com respeito. Às vezes, isso é uma sensação que nós temos. Paulo disse, irai-vos e não pequeis. Então, nós podemos até demonstrar uma certa indignação por coisas que o próprio Deus faz. Eu sei que você pode achar até estranho, mas você vai ver isso acontecendo na vida de várias pessoas importantes no Velho Testamento e no Novo Testamento, que ficaram frustrados com decisões que Deus tomou e ficaram com bronca, com raiva de Deus, mas que com respeito. Outros não, outros abandonaram, mas que depois que Deus se apresentou a eles então se renderam, né? Não foi o caso de Caim, que Deus o advertiu, dizendo, eis que o pecado já desaporta, cumpre a ti dominá-lo, ele não dominou. Então, mas nós podemos, ele podia também, ok? Então, parar de falar com Deus, parar de orar, é um dos sinais rumo ao suicídio. Um outro aqui é parar de congregar. Quando alguém decide não mais frequentar os cultos, parar de congregar, frequentar as reuniões da Irmandade, grupo de homens, casais, grupo nas casas, ela está perdendo, não é? Imagina que sua filha vai se casar e você não vai na festa. O seu irmão vai se casar e manda um convite para você e você não vai na festa. Todas as vezes que acontece o culto, principalmente, ou algumas reuniões que são de interesse nosso, por exemplo, reunião de jovens, eu poderia frequentar, mas para mim está muito mais no meu universo reuniões de casais. Então, não estou dizendo para você frequentar todas as reuniões da igreja, mas eu estou dizendo que você deve, com você mesmo, ou com seu cônjuge, com a sua família,
selecionar, ser seletivo, porque as igrejas, as congregações, elas oferecem muitas atividades espirituais, vários tipos de encontro, de estudos, para a variedade de membros que há, desde crianças até idosos. Então, você olha aquela agenda da igreja e você planeja a sua vida. Sobretudo, frequentar os cultos. Isso é extremamente importante. Nós estamos vivendo um período extremamente complicado com relação a essa questão da presença no culto. Graças a Deus, nós podemos cultuar em casa, com as nossas famílias, porque a Bíblia permite isso, e temos a ajuda para, inclusive, contatar outros irmãos, como é o que eu estou fazendo aqui por meio dessa tecnologia. Mas essa tecnologia, ela não substitui o culto, ela não substitui a presença, ela não tem o propósito de nos dar o remédio, né, definitivo. Não tem. Ela é um paliativo. Graças a Deus a temos. Graças a Deus. Mas isso não significa que isso deve se instalar para sempre, não. É temporário. Ok? Um período temporário apenas. Ai, mãe, para de mexer. Alguém está com o som ligado? Acho que é a Wanda aqui. Tá bom, desativei. Então, esse afastamento, esse isolamento que nós já estamos vivendo por si só já é prejudicial. Eu imagino que a grande maioria de nós estamos com saudade de ver um outro, de abraçar um outro, de participar, né, das coisas. Então, olha só o que o autor de Hebreus diz com relação a isso. E isso é um sintoma de suicídio espiritual, né? Caminhar para isso, né? É um dos ingredientes não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, motivemos, né, um ao outro, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta de Cristo. Porque se vivermos deliberadamente, conscientemente em pecado, então ele está dizendo que não congregar, decidir não congregar é pecado, não é? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, quando conhecemos o Evangelho, está incluso na pregação do Evangelho que nós somos uma família e que nós nos reunimos para adorar a Deus, solenemente, inclusive, não é? E ele diz ali, então, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, como que Deus irá conceber o perdão pelos pecados se nós não estamos dispostos a fazer aquilo que ele propõe para que este perdão seja alcançado, que é a obediência a ele, não é? 27 ali. Pelo contrário, o que existe é uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Raramente eu conversei com alguém afastado, que tivesse perdido essa consciência de que ele sabe que ele está errado. Raramente. No geral, as pessoas, quando abandonam a fé, e a gente vai conversar com elas até tentam justificar. Eu saí só da igreja, mas eu ainda amo Deus, eu ainda leio a Bíblia e tal e tudo. Mas lá no fundo, quando a gente conversa sobre o que Deus espera dele como família, como irmão, ele sabe que aquela atitude é uma atitude que está errada, que não é o que Deus espera. Não é? Então, não se preocupe. Não é o caso, por causa da pandemia, nós estarmos nos reunindo assim que é pecado. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, você deve estar entendendo bem. Que é essa decisão, essa deliberação, né, de não querer mais se envolver, não querer mais participar. Então, precisamos cuidar disso, porque às vezes as doses são homeopáticas, mas negativas, né, e vão levando a gente para um afastamento mesmo, para um suicídio espiritual. Quarto aqui, ponto é ficar longe dos irmãos da fé. Ficar longe, não ter contato com os irmãos. Aqui é um pouco diferente do culto. Por quê? Porque no culto, muitas vezes, ou algumas vezes, nós estamos lá, participamos do culto, mas o culto ele não tem
o propósito, né? Ele não tem assim a presunção de querer substituir o contato, o relacionamento interpessoal entre nós. Nem tem esse propósito, porque no culto nós vamos para adorar a Deus. Então, nós cantamos para Deus, oramos para Deus, ofertamos a Deus, tem a mensagem. Ficamos a maioria do tempo com a nossa mente voltada para o Senhor. E é claro que nós também estamos em comunhão, mas não dá para conversar com o irmão intensamente, não dá para desenvolver aquele diálogo, porque não dá tempo. As circunstâncias ali são para Deus, para cultuar a Deus. A gente está em comunhão, a gente se vê, é muito gostoso, a gente aprende, sai dali edificado, mas naquele contato íntimo, naquela coisa mais informal, mais tete a tete, olho no olho, não dá, não é? E nós temos todos os dias da semana para isso. Então, quando nós fazemos apenas do culto nosso momento de comunhão com os irmãos, não temos amigos, irmãos, amigas, irmãos, nós cristãos devemos pensar e olhar os nossos relacionamentos, nossas amizades, porque os melhores amigos de um cristão deve ser outro cristão, não é? Essas pessoas que têm a mesma fé, que comungam com você dos mesmos propósitos, não é? A gente tem várias pessoas que a gente gosta, se relaciona, são colegas, são até amigos, mas aquele amigo mesmo são aqueles que estão envolvidos na fé, não é? Deveriam ser. E aí em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele aqui é Jesus, e andarmos nas trevas, mentimos. Então, alguém poderia até dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas só que quando olha para a vida, ele anda nas trevas. E trevas aqui não necessariamente significa sair cometendo todo tipo de pecado. Significa, às vezes, uma desobediência ou não fazer, a omissão apenas. Não é? Aí ele diz, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, olha só o resultado, mantemos comunhão uns com os outros. Eu vou repetir, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, qual o resultado? Nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a comunhão é algo extremamente importante na fé. Andar em comunhão é muito importante. Se nós negligenciarmos isso, nós podemos estar trilhando um caminho velado para o suicídio espiritual. Então, ligue para os seus irmãos, converse com eles, participe de algumas coisas. Se puder fazer uma visita, faça, mas se movimente para esse lado, não é? Quinto aqui, ó. Desonrar os seus líderes, ou os guias, né? Eu usei a palavra líder aqui, a Bíblia usa a palavra guia, é uma questão de tradução apenas, né? Mas aqui está falando das pessoas que estão comprometidas na condução da igreja, chamadas aí por Jesus para isso. Em Hebreus 13, 17, e eu vou explicar por quê, diz o seguinte, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, ou por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu já vi vários irmãos e irmãs em congregações diferentes, e já soube de vários casos, até aconselhei vários casos, em que o motivo da raiva, o motivo do afastamento, era porque os guias da igreja tomaram uma certa decisão relacionada a algum assunto e aquela pessoa ficou muito ofendida, porque a expectativa dela era que fosse de outro jeito. Só que isso não tinha nada a ver com a sã doutrina, não tinha a ver com ferir a sã doutrina, tinha a ver com aquela questão de que essa opção é a melhor, não é? Então, vamos supor, isso acontece muito em reunião administrativa de homens que vão tratar de problemas na igreja, de assuntos. Se levanta uma questão qualquer e se apresenta 4, 5 opções.
Aí a liderança da igreja aponta para uma decisão dizendo essa daqui é a melhor opção para nós. Por causa disso, disse disso. Aí pessoas que deram outras sugestões ficam ofendidas. E aí começam, às vezes, a falar mal, começa uma briga, começa a formar um grupo, começa a ter discussão, fofoca, quando vê a igreja dividiu e pessoas saíram da igreja e tal, por conta de uma questão que era simplesmente confiar. Por exemplo, a liderança tem que tratar de assuntos sérios, às vezes. Uma gravidez de uma irmã, de uma jovem solteira, uma traição, um problema de pecado grave, como, por exemplo, o marido bateu na mulher, ou a mulher bateu no marido, ou bebida, ou droga, ou algo, mentira, entre irmãos. E são assuntos restritos, às vezes, ou assuntos congregacionais. Então, a irmandade, ela deve orar pelos guias para que eles cuidem bem daqueles problemas. E eles vão se debruçar para cuidar. Mas nem sempre as decisões que eles vão tomar vão ser decisões que um ou outro irmão vai concordar, não é? Mas se isso não foi contra essa doutrina, então descanse, deixe o Senhor cuidar. Seja um colaborador, não é? Então, quando eu coloco isso aqui, é porque eu estou dizendo que eu já vi congregações se dividirem por conta exatamente de complô, de problemas, de divisões relacionadas a como lidar com a liderança. E, infelizmente, às vezes, a culpa é da liderança mesmo, não é? Eu tenho trabalhado com congregações que passaram por divisões já há mais de uma década. E tenho visto os dois lados do problema. Então, pessoas entram num suicídio espiritual porque não sabem lidar com isso. Então, cuidado. Olhe bem a sua vida para que você não entre nessa seara de desonrar aí os guias quando eles estão velando mesmo por sua alma. Não é? Essa respeitabilidade, eles não mandam na igreja. Eles conduzem segundo Jesus. A igreja tem um dono, chama Jesus, não é a liderança. A liderança não é dono de nada. Mas nós cuidamos, quem cuida, de um ministério na igreja, uma mulher que cuida, ou 2, 3 mulheres que cuidam do ministério de mulheres, né? Os homens que cuidam do ministério dos homens, eles estão conduzindo presbíteros, diáconos, evangelistas, não é? Uma pessoa responsável pela escola dominical, um professor de escola dominical, todos têm responsabilidade de liderança, de condução. Então, nós precisamos respeitar essas áreas também. Ok? Outro, sexto ali, ó, sinal, né? Fazer da diversão a sua prioridade. E o que é isso, né? Olha lá em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos, de novo, é aqui a parábola do semeador. Agora é a semente que caiu no meio dos espinhos. A semente é a palavra de Deus. E os espinhos, o solo, é a pessoa, o coração dela. Então, o que foi semeado entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, das conquistas, dos seus propósitos, das suas metas, dos seus planos pessoais, sufocam a palavra e fica infrutífera. Já conheceu pessoas assim? Que aceitaram a fé, que se tornaram cristãos, mas aí o trabalho dele, os planos dele, as conquistas dessa pessoa se tornaram tão intensas e tão prioritárias que frequentar o culto foi para lá, ler a Bíblia não tem mais, frequentar algumas reuniões nas casas também não tem mais. E aí o que resta é assim, eu não tenho tempo. E aí, suicídio espiritual. Esse é um dos sinais também, não é? É quando a pessoa se preocupa mais com as coisas desse mundo do que com a sua vida espiritual. Nós precisamos ter uma agenda espiritual. Nós precisamos separar tempo para Deus. Nós precisamos ler a palavra, orar, conversar com irmãos, frequentar os cultos, porque não fazendo isso, outras coisas, pode ter certeza, vão começar a ter prioridade. Não é que nós não podemos viajar, nos divertir, não é isso.
mas é que muitas vezes o que vai sair fora da agenda são coisas espirituais. E aí nós estamos nos adoecendo. Não é? 7º sinal ali. Fugir dos confrontos. Mateus 13, 20 e 21. De novo, Jesus falando na parábola do semeador. O que foi semeado em solo rochoso, agora não é espinho, é rocha, rochoso. Essa é a pessoa que ouve a palavra e a recebe de bom grado, logo, e também com alegria. 21. Mas não tem raiz, não tem profundidade em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o que acontece? Ela logo se escandaliza. Então, precisamos tomar muito cuidado com esse sinal. Por quê? A igreja não é diferente de uma família. Na verdade, ela é aumentada até na questão da vivência, porque se numa família você tem marido, mulher e os filhos ali, talvez um parente a mais morando, né? Na média, aí vamos colocar 3 a 4 pessoas morando numa casa, tal. A igreja são, às vezes, centenas de pessoas. E tem mais gente chegando, né? Se convertendo, trazendo seus problemas. É impossível não ter problema na igreja. Impossível. Se alguém espera encontrar um dia uma igreja, uma família cristã, uma comunidade sem problema, esqueça. Você não entendeu o que é a igreja, né? É só você olhar, ler o Novo Testamento, que você vai ver quanto problema tinha na igreja. Quantas instruções para lidar, para resolver problemas de relacionamento, pessoa que a gente não gosta, porque é chato, porque é isso, porque é aquilo, que fala demais, que fala de menos, que é tímido, que é muito para frente, né? Tem de tudo na igreja, né? Expectativas não atingidas, e aí vai, né? Saber lidar com essas situações, segundo a palavra de Deus, é fundamental para uma pessoa se manter viva diante de Deus. A pessoa que não sabe lidar, ou não aprende em Cristo a lidar com situações difíceis, quando chegar um momento que ela vai ficar angustiada, se sentir perseguida, o que vai acontecer? Ela vai se escandalizar com aquilo, ser afetada com aquilo, e logo vai desistir. Suicídio espiritual. Então, eu e você precisamos ver o nosso nível de maturidade, que é medido pelo relacionamento com Cristo. E aí, consequentemente, com relacionamento com os demais. Então, fique firme. Não deixe que os problemas congregacionais, os problemas trazidos por irmãos dragão, seja como for, te afetem ao ponto de abalar a sua fé em Jesus Cristo e você abandonar a fé. Aprenda a lidar com isso, vendo como Jesus lidou com a adversidade. Os conselhos que a Bíblia tem sobre como lidar com a adversidade. Quem não fizer isso, corre sério risco de um suicídio espiritual. Estamos chegando no final, não é? Negar o perdão. Mateus 6, 14 e 15. Isso é um problema. Porque muitos problemas de relacionamento, ou quando uma pessoa se sente ofendida por algo, alguma coisa, alguém, se essa pessoa não estiver disposta a entrar no processo de perdoar, ela vai ter sérios problemas e não vai suportar. Não vai. Deus não está... Escute bem o que eu vou falar. Deus não está tão preocupado quanto tempo você vai levar para perdoar. Esse não é um problema. Tem pessoas que demoram muito mais que outras para perdoar uma situação. Isso não é um problema. O problema para Deus é quando nós recusamos a entrar no processo. Por exemplo, Jesus disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Vamos imaginar que alguém se tornou seu inimigo. E ele te ofendeu e ele te persegue. E você ficou tão machucado que você agora pensa assim, eu não consigo perdoar essa pessoa. E aí sabe o que você faz? Vou te dar uma dica. Você ora para Deus e diz assim, Deus, eu estou me sentindo tão ofendido, que eu não consigo agora perdoar essa pessoa. Mas eu sei o que o Senhor espera de mim, eu sei o que o Senhor quer. Então, me ajuda a entrar no processo. E aí eu vou te dar outra dica. Primeira dica que Jesus dá para esse processo. Ore
pelo seu inimigo, ou seus inimigos. É difícil? Ninguém disse que era fácil. Às vezes eu não vou querer? Pois é, às vezes não vai querer. Mas siga o caminho das pedras, porque num determinado momento, Deus vai te dar o livramento e você ficará aliviado. Davi disse que os ossos deles doíam com relação ao remorso, porque afeta mesmo até a gente fisicamente. Então, olha só o que está aqui nesse texto de Mateus, que é a oração do Pai Nosso, né? Ali, finalzinho. Quando Jesus termina dizendo a oração, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, Mateus, ele dá esse comentário aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, se eu quero ser perdoado por Deus nas minhas mazelas, nos meus pecados e ofensas que eu faço para Deus, por que eu não vou perdoar as mazelas e as ofensas que outros fazem para mim? Eu só quero o efeito para mim, do perdão de Deus, não para o outro? 15. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Suicídio espiritual. Uma pessoa que se nega a entrar no processo do perdão, olha, às vezes, eu já tive em situação pessoal de conflito com algum irmão e eu tive que dizer, olha, eu não quero, eu não posso, eu não vou conversar com você agora. Eu não tenho condições emocionais, não dá. A gente conversa no outro momento. Isso não é errado, entende? Agora, nós precisamos, em algum momento, estar no processo para que, chegando o momento correto, a gente possa resolver. Graças a Deus, que eu saiba, sem querer jogar confete, eu não tenho problema não resolvido com nenhum irmão ou irmã, ok? Então, olhe a sua vida, não deixe essas questões paradas. Às vezes tem coisas lá no passado, muito difíceis, que afetam pessoas no cristianismo até hoje. É porque não foram bem resolvidas. E isso precisa ser trabalhado, mexido pela palavra de Deus. 9, aqui. 9º sinal. Falar mal dos outros. Isso também é um passo, algo que leva a pessoa ao suicídio espiritual, porque ela está alimentando o mal dentro dela. E aqui tem Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: irmãos, não faleis mal. Alguém ligou aqui de novo o áudio. Vou desligar aqui. Deixa eu ver quem é. Alguém está com o áudio ligado? É a Wanda. É a Wanda, né? Aqui. Pronto, desligou. Ok, no 9. Então, Tiago 4:11, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. Então, a instrução bíblica é muito clara aí. Nós não devemos fazer isso. E 1 Pedro 3:10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, não é? Então, se eu quero viver uma vida feliz e eu quero ter dias felizes, é uma promessa de Deus. Evite que seus lábios falem dolosamente. Falar com dolo significa falar mal de alguém, falar com maldade. Não só de alguém, mas de tudo, né? Reclamar de tudo. Então, a instrução bíblica é que nós devemos refrear a nossa língua. Por que isso? Porque é cultivado o mal. E aí a gente vai alimentando essa percepção ruim, e isso é um dos sinais a ser evitado, né? A serem evitados. 10º e último,
Aqui a lista é grande, né? Mas são 10 aqui só, para parafrasear os 10 mandamentos. Temer e adorar a Deus. Temer e adorar a Deus. Quando alguém para de temer e adorar a Deus, essa pessoa está caminhando a largos passos para o suicídio. O temor ao Senhor é o princípio, né, aí, da sabedoria. Adorar ao Senhor é intimidade com Ele. Apocalipse 14, 7 diz assim, há um grande anjo dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas, o Criador. O que Deus quer é ser adorado, mas ele também deve ser temido. E o temor a Deus é o respeito a ele como pessoa. Sabe quando alguns de nós aqui, quando éramos crianças ou adolescentes, estávamos fazendo algo errado, aí vinha na mente aquela condição de se sentir culpado, envergonhado, porque você se lembra do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, não é? Eu lembro de situações em que eu estava para fazer algo e na mente me veio assim, puxa, eu não quero decepcionar a minha avó. Eu fui criado com a minha avó uma boa parte da minha infância e com meu avô, e somente a lembrança da minha relação com eles servia como princípio de temor para coisas que eu ia fazer errada, de desobediência. Então, temer ao Senhor é reconhecer a sua autoridade, a sua grandeza, e isso pode salvar a gente de muitas coisas ruins. Agora, mesmo que você cometa algo, cometa um pecado, ele ainda é misericordioso e nós temos acesso a ele por meio da oração, da sua palavra. Então, vamos nos esforçar, não é? Vamos nos esforçar e cuidar de nossas vidas espirituais para que não venhamos a cometer suicídio. Vamos ser pessoas saudáveis na fé, que se avaliam, sobretudo nessa época que nós estamos aqui de pandemia, não é? Eu espero que esta palavra tenha encorajado você, motivado você a se reavaliar, a priorizar, a rever seus conceitos, a rever a sua agenda, a olhar um pouco para você com mais cuidado da sua vida espiritual. A gente cuida bem da nossa vida física, a gente procura cuidar bem da nossa vida financeira, a gente investe muito tempo para ganhar dinheiro, muito tempo para lazer, a gente planeja viagem, a gente tem, às vezes, um tempo exaustivo planejando algumas coisas de metas para a nossa vida que nós não vamos levar dessa terra, que são efêmeras. E, às vezes, por conta disso, nós deixamos de lado pensar mais objetivamente em coisas que são eternas, não é? Então, temos que ter esse equilíbrio. Faça isso, que você será uma pessoa saudável. Que Deus abençoe você, a sua vida, a minha vida, e que nós possamos juntos trilhar o caminho da vida e não do suicídio, para a honra e glória de Deus. Então, nós teremos agora um cântico, e depois do cântico nós teremos a oração com o nosso irmão Rodrigo. Okay? Eu vou abrir aqui agora o cântico. Nosso irmão Newton. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é Jesus para mim. Conselheiro, príncipe, Deus que não tem fim. Salva-me, guarda-me com seu grande amor. Maravilhoso é Jesus, louvai ao Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, entregando o culto. Oremos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, entregamos, Senhor, todos os atos aqui executados com a firme certeza de que todos os atos foram do seu agrado, pois nós fizemos tudo, ó Pai, dentro das orientações do nosso Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele, Senhor, que
que te agradecemos o privilégio de estarmos juntos, exaltando o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Teu microfone está fechado, Alex. O microfone está desligado, Alex. Obrigado. Antes de ir para os cumprimentos, então, eu gostaria de convidar a todos aqui, sobretudo os irmãos aqui de Florianópolis, para a gente matar uma saudade, né? E eu vou fazer isso passando aqui, compartilhando umas fotos, né, com os irmãos aqui, ok? Essas são algumas imagens de 2019, antes da pandemia, da igreja aqui em Florianópolis, não é? Isso é para a gente lembrar e sabermos e nos animarmos, nos motivarmos que logo, logo nós vamos retomar aí a vida como congregação, como igreja, ok? Então, aqui era o local onde nós nos reuníamos, não é? Nós nos reuníamos aqui antes, e aqui é o culto. Nós, então, aqui no São Bernardo, em Florianópolis, nesse período eram 59 irmãos aí e tal, e tínhamos alguns irmãos que viajaram, mudaram e tal, então éramos em 43, não é? Aqui nós temos os encontros de casais, nós tivemos 9 reuniões de casais em 2019, não é? E aqui nós tínhamos 2 gerações de casais, mais jovens e os mais maduros. E a gente fazia uma reunião separado, né? A ideia era essa, e outra, no outro mês, a gente fazia juntos, né? As 2 turmas. E aí sempre tínhamos um bate-papo sobre tema relacionado ao casamento, e depois tínhamos ali um comes e bebes, às vezes um jantar e tal, né? Também a participação aí de alguns irmãos no Enoque. Por 2 anos nós não temos o Enoque, né? E que é um encontro nacional de homens, de obreiros cristãos, assim como tem das mulheres também. Grupo de mulheres, né? Em 2019, o tema foi Praticantes da Palavra em Tiago, e as mulheres se reuniam, né, mensalmente em vários lugares, né? No prédio, nas casas, né? Então, é bem legal essas reuniões, encontros de mulheres aí, né? Uma irmã trazia uma mensagem, depois tinha uma confraternização, às vezes tinha uma brincadeira, uma dinâmica, né? Final do ano, um amigo secreto e tal. Reunião dos homens, né? O irmão, ele traz a palavra, e aí depois nós tínhamos um churrasco, uma comida feita por nós mesmos ali, às vezes um lanche, né? E passávamos um bom tempo da tarde juntos, isso em algumas casas, no prédio da igreja, enfim, essa comunhão tão gostosa, né? Atividades como festa caipira, a gente faz uma vez por ano, aí em julho, nós fazemos uma festa caipira para brincar, para se divertir, né? E aí, para mim, uma das fotos mais legais aí é essa do Henrique e da Mônica. Ele ganhou o prêmio de matuto da festa, né? As crianças amam isso, né? Estar junto e tal. E esta festa em especial, nós fizemos junto com os irmãos lá de Blumenau, porque nós temos uma grande amizade com a igreja em Blumenau. Então, participamos em várias atividades, retiros juntos, né? Estamos com saudade de estar junto com esses irmãos, né? Eles virem aqui, a gente ir lá e assim por diante. Junto à panela, aqueles almoços, né? Congregacionais que a gente fazia no prédio, também fizemos em outros locais, mas a gente usava mais o prédio, e aí depois do culto a gente ficava aí, jogos de mesa, brincadeiras, né? Um outro dormindo ali depois do almoço, porque comeu bastante, mas muito legal, né? A gente sempre curtindo aí essa comunhão, né? O retiro, né? A igreja vai para 2 anos aí sem ter retiros, né? Por conta exatamente da pandemia, mas como é gostoso ter irmãos de vários lugares, aqui em Florianópolis, uma vez por ano, né? Tínhamos o retiro até então, e era muito gostoso a participação, né? Aqui também nós temos os grupos nas casas, né? Antes da pandemia, tínhamos 4 grupos
que se reuniam nas casas, dos quais três destes grupos eram em cidades aqui na grande Florianópolis, né? São José, Palhoça, Centro Florianópolis, né? Então, muito legal aqui. Então, grupo nas casas no Cobrasol, né? Quantas vezes na casa da Sandra Pena, na casa do Newton, na casa da Iolane, não é? Ali, na casa de outros irmãos, né? A gente participava da Neuza também, então, muito gostoso, né? Do Edilson, na casa do Edilson também, mas grupo nas casas do centro, né? Os irmãos que moram mais ali na ilha, mais no centro, então se reuniam ali, a gente vê a Adelina, a Cleo, a Joana e o Binho, né? A Sara, o Nicolas, a Nice, irmãos aqui, né? Uma vida pungente aqui. O grupo lá em Palhoça, geralmente a gente se reunia na casa do Renato e como é o nome dela aqui, Ângela? Da Geisa. Isso, obrigado, da Geise, né? Então, os bate-papos lá, amigos que vinham, né? E muito gostoso esse ambiente do grupo nas casas, né? Que a gente entende que é necessário uma igreja ter. Então, eu selecionei só essas fotos aqui, né? Para que a gente pudesse perceber que a igreja ela está desse jeito, mas ela não é isso, né? A igreja ela é aquilo, ela é uma família, essa alegria, essa comunhão. E olha, tudo indica que logo nós vamos estar de volta com isso, tá? Estados Unidos e outros países aí já estão liberando, Israel, né? Então logo o nosso país também vai e nós vamos retomar a nossa vida e o nosso crescimento, né? Que Deus abençoe. Foi muito bom rever essas fotos e espero que tenha sido bom a gente rever também aqui. Então, queria dar um olá agora, a gente pode abrir um pouco, né, para falar. Então, um olá para o Marcos, para Cacilda, que está aqui, né? Simone Ferreira também está ali com a gente. A Bruna. Oi, Bruna! Tudo bem, Bruna? Bom ter você com a gente aqui, Bruninha. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Um abraço aí no Maridão e na Marina, tá? Alex, que saudade, Alex. Pois é, né, que saudade que bateu aqui agora. Tá de chorar. Viu? Tá de chorar agora. Para chorar mesmo. Alex. Oi. Eu estava vendo você falar, até durante a pregação tu falou também, quer dizer que a intenção, mas não vai ter mais online em lugar nenhum? Eu creio que muitas igrejas vão ter o culto agora sendo passado. Por exemplo, aqui, para nós, o planejamento é quando o culto voltar a ser presencial, nós ainda vamos continuar transmitindo ele pelo Zoom. Só que nós vamos fazer isso ao vivo no culto, lá no local. E quem quiser participar, vai poder entrar e participar. Já tem algumas congregações que fazem assim. Lá no Jabaquara, lá na Metrô Sul, a congregação de Campinas. Então, que eu sou feirante, né? E assim, o meu problema maior é que não tem à noite aqui por perto, né? Sim. Então, de manhã, eu estou no trabalho. Aí eu estava acompanhando uma congregação nova que abriu, uma unidade nova, lá em Itanhaém, que eu levava umas 2 horas para chegar lá. Certo. Mas só que lá, devido a alguns problemas que teve, que não era certo, foi fechado. Entendeu? Foi encerrado o trabalho porque não estava conduzindo certo. E aí eu fiquei, então, sem opção de ir à noite. E aí eu estou fazendo uma programação de fazer assim, que nem hoje eu tive de manhã, com a Adalto, em São Vicente, né? E aí eu faço, às vezes, online contigo. Porque eu não estou conseguindo fazer de manhã, mas agora se encerrar vai ficar complicadamente. Vai continuar sim, pode ficar tranquila. Tá? E se você tiver qualquer problema, também tem os irmãos da Igreja de Cristo.net que fazem o culto nacional às 19h30. Então, eles estão... eu vejo às vezes também. Às vezes eu saio daqui e vou para lá. Pronto. Que é da Comunhão Brasil, né? Isso, exatamente. Isso é o Brasil. Isso. Eu acompanho lá também.
Tá ok, querida. Lá não para. Tá ok. Talvez Então, não sei. beleza. Deixa eu dar um oi aqui também para Priscila. Olá, Priscila, de Criciúma, querida. Que Deus abençoe, viu? Oi, Alex, tudo bem? As crianças mandaram beijo. Estava aqui Que fazendo... bom. Obrigado. O nosso vai recheado com chocolate aí, para eles. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa, quer dar um olá e tal? Fique à vontade. Alex, eu quero agradecer pelas orações pelo meu irmão, graças a Deus. Mandei para você, né? Falei, eu gosto de... Também, eu peço, mas também a gente tem que mostrar o bom resultado, né? Claro. Devido a ele ter tomado a vacina, mas ele pegou, né? E aquilo deu forte num dia, mas graças a Deus a médica falou que passaria, só que disse que ele vai dormir muito. Se dá um sono, vai dormir demais. Mas que é para manter ele hidratado e vai dar tudo certo. Amém. Mas fiz orações, foi maravilhoso. Que bom. Fico feliz. Agradeço muito. Muito bem. Ô, seu Alex, eu quero agradecer pelo culto maravilhoso. Isso aí não foi só um culto, para mim foi uma aula, né? Um espetáculo, maravilha, né? A gente aprende a cada dia, né? Tudo a gente, nossa, muito bom. Meus parabéns, muito obrigada. Que Deus abençoe o Senhor, continue abençoando o Senhor, né? E o Senhor não deixa de trazer a sua gata. Outra vez só trancou no quarto, hoje ela está ali. Então, aqui. Estava trancada. Olha a Maia aqui também. Ele disse outro dia que te trancou no quarto, tá? Agora... Às vezes eu amarro ela no pé da cama também para não sair. Então cala a boca. E aí, Mai, tá tudo bem com você, querida? Oi, tudo bem? Tudo bem, querida, né? Uma fofinha. Tudo bom, gente? Cachorro, né? Tá tudo bem. E o Elvis, tá bem? Ele quer entrar dentro de casa, mas ele está de castigo. Tá bom. Tá ensinando, que Só bom. cortar o topete dele aí. E aí, Marcos Rogério, tudo bem com você, Marcos e Neuzi? Tudo na paz? Tudo bom? Beijo para Solange. Tá, filho, tudo bem, queridos? Beijo. Marcos, a Neuzi se recuperou bem? Faz tempo que eu quero perguntar. Ai, querida. Tenho muita sequência. Estou me recuperando. Deus vai fazer o tempo dele, né? Que bom, viu? Que bom. Semana passada você não estava aí, né? Então hoje está. Que bom ver. Um beijo. Um beijo. Eu limpei o seu... Mas a gente tinha perdido o link e hoje nem ia assistir hoje. Aí eu pedi para o Pedro de Tararema. Sim. Eu não sei nem quem é, mas ele no grupo, daí eu peguei e pedi para ele. Eu não sei quem ele é. Eu sei. Que bom. Irmão. Eu mando para vocês, então, o próximo. Tá bom. Tá. Deixa eu dar um alô para Cacilda agora. Oi, Cacilda. Tudo bem com você, querida? Como é que está você e o Marcial? Tá tudo bem? Abre o seu som. Abre o som seu. Tem que tocar aí no microfone. A Cacilda, ela veio do Pará, ela está morando aqui em Florianópolis, ela mora na Barra do Maririú. Agora, aí abriu. Em Palhoça. É que eu ainda estou fanhosa por conta dessa sinusite. Ai, viu? Mas você é bem... Mas estou melhorando. Estou melhorando. Que bom, viu? Fico feliz. O corpo vai adaptando. E está tudo bem com o Marcial também? Está tudo tranquilo? Tá bem, sim. Que bom, fico feliz, viu? Que Deus abençoe Obrigada. você. E Ricardo, e a Simone, e a Vitória, estão bem? Lá em Porto Alegre? Oi, graças a Deus, estamos bem. Oi, Vitória, oi, queridos. Oi! Tudo bem. Coisa mais linda, essa guria. Depois Obrigada. Depois no pessoal, eu queria ter uma palavrinha com vocês, tá bom? Aí eu mando pelo WhatsApp seu, tá? Legal. Tá bom. Tem uma proposta aí depois para conversar com vocês. Tá ok. Ô, Bruna, e como é que tá a Marina?
Tanto tempo sem a gente ver. Ah, ela está enorme. Está dormindo agora já. Eu vejo por foto. Cresceu bastante. Nossa, que legal, viu? Não vejo a hora de dar um abracinho nela ali. Ela não vai nem entender, porque já agradecer tem tanto as tempo. orações, que eu sei que ela orou por nós, né? Como você falou. Tinha, né? Que graça a gente vê. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Vocês também. Muito bem. A Cléo está aqui com a gente também. Oi, Cléo. Um abraço, querida. Que Deus te abençoe aí, viu? Wanda, se você estiver aí ouvindo também, depois dá um abraço no Henrique, na Yolane e nas meninas aí. A gente está com saudade de vocês. Ok? Quem mais aqui? A Mako, né, também está sempre com a gente aqui. Que Deus abençoe você, viu, Mako? Um prazer ter você com a gente sempre aqui. Tá? Obrigada, Alex. E Solange. Ah, tá bom, então. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fica livre, aí a gente vai fechando. Agradecer, obrigada, estava muito bom. Amém. Deus abençoe. Então, não esqueça, se alguém quiser participar amanhã às 20 horas, nós temos bate-papo bíblico, a gente manda aí nos grupos, né? E aí estão todos convidados. Né? Então, amém. Obrigada, Alex. Durmam com Deus. Amém. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, Boa noite, pessoal. Boa noite, Teia. Tchau, querida. Boa noite. Saudade, grande. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Sérgio. Tchau, Júlia. Que Deus abençoe. Tchau, Queca. Um abraço aí em todos, viu? Um beijo, Queca. Tchau, tchau. Tchau, Alex. Tchau, Solange. Boa noite. Um abraço aí no Beto e no Arthur. Tchau, tchau.